Gosta de terror de verdade? Se inscreve no canal e prepare-se para histórias que vão te deixar sem dormir. Vamos lá? Meu nome é Jonas e esta é uma história que eu mesmo às vezes duvido se aconteceu de verdade. Era dezembro quando aceitei o emprego como vigilante noturno no cemitério municipal São Lázaro, numa pequena cidade do interior de Minas Gerais. O trabalho parecia simples: rondas a cada 2 horas, anotar no livro de ocorrências, garantir que nenhum vândalo entrasse. Em troca, pagavam um valor que para mim na época era uma salvação. Logo na primeira noite, senti que aquele lugar era diferente. Não estou falando apenas do silêncio ou do frio que parecia maior lá dentro. Era algo no ar, como uma tensão, como se o próprio cemitério respirasse, devagar, pesadamente. O antigo vigilante, seu Cláudio, me passou algumas instruções rápidas. Antes de ir embora, me deu um aviso estranho. Se ouvir alguma coisa, não responda. E não fique muito tempo na ala oeste. Sorri, achando que era brincadeira, mas ele não sorriu de volta. A noite começou como qualquer outra. Eu ficava no escritório, um cubículo apertado com uma mesa velha, um rádio chiando baixo e uma lâmpada amarelada que parecia prestes a queimar. Às 11, fiz minha primeira ronda, lanterna na mão, anotando tudo como mandava o protocolo. Cemitério era dividido em alas: norte, leste e oeste. A norte era a mais nova, com túmulos de mármore branco e flores frescas. A leste, um pouco mais antiga, já mostrava sinais do tempo. Mas a oeste parecia esquecida. O mato tomava conta dos caminhos, os túmulos eram velhos e quebrados, as esculturas cobertas de musgo, inclinadas como se estivessem desabando. Mesmo de longe, aquela ala parecia errada. Segui minhas rondas evitando a oeste, como me foi aconselhado. Por volta das 2 da manhã, comecei a ouvir o que pareciam ser passos atrás de mim. Parei, virei a lanterna. Nada. Continuei andando, mas a sensação de que algo me seguia não passou. Os pelos da minha nuca se arrepiaram e a mão que segurava a lanterna começou a suar. Foi então que a vi. No fim de um corredor de túmulos, entre o escuro e o pouco de luz da lanterna, havia uma mulher. Ela usava um vestido branco, longo, que arrastava no chão. Os cabelos negros cobriam o rosto. Estava imóvel como uma estátua. Chamei: "Senhora? Está tudo bem?" Nenhuma resposta. Dei um passo à frente. A mulher inclinou levemente a cabeça, como se estivesse me observando por trás. Dos cabelos, senti o sangue gelar. Quis me aproximar, ver melhor, mas alguma coisa dentro de mim, um instinto antigo, me impediu. Era como se cruzar aquela distância fosse atravessar um portal sem volta. Pisquei. Quando olhei de novo, ela havia sumido. Fiquei ali, parado, com o coração batendo forte demais. Olhei em volta, vasculhei com a lanterna entre os túmulos, mas não encontrei nada. Nem pegadas, nem som de passos, apenas o silêncio. Voltei para o escritório, tentando convencer a mim mesmo de que era o cansaço. Que talvez tivesse apenas imaginado, mas era difícil acreditar nisso. De volta ao cubículo, me sentei, respirei fundo e tentei relaxar. Foi quando o rádio, que até então só chiava estática, soltou uma frase nítida. "Jonas!" Levantei de sobressalto. "Jonas!" Repetiu a voz baixa, arrastada. Peguei o rádio. Nenhuma chamada ativa, nenhuma frequência próxima. Apenas a minha respiração pesada preenchendo o espaço. Desliguei o aparelho. Mesmo assim, continuei ouvindo. Jonas agora era diferente. Não vinha mais do rádio. Vinha do lado de fora. Coloquei a mão na maçaneta da porta, mas hesitei. Lembrei do aviso de seu Cláudio. Não responda. Então fiquei ali, parado, enquanto a voz me chamava do outro lado da porta. Baixo, persistente, quase suplicante. Depois de alguns minutos, ou horas, não sei dizer, o som cessou.
Fiquei sozinho, apenas com o tic-tac do meu relógio e o medo pulsando no peito. Pouco antes do amanhecer, decidi fazer uma última ronda. Precisava mostrar para mim mesmo que não tinha nada ali, que era só cansaço, imaginação, estresse. O cemitério estava ainda mais frio do que antes, coberto por uma névoa fina que deixava tudo meio borrado, como se eu estivesse dentro de um sonho ruim. Na ala norte, tudo calmo. Na leste também. Mas ao passar pela entrada da ala oeste, algo mudou. A sensação de ser observado era tão forte que eu quase podia sentir olhos grudados em mim. E então, no canto da minha visão, vi a mulher de branco. Ela estava parada, exatamente no mesmo lugar onde a vi pela primeira vez. Só que agora mais próxima, não se mexia, apenas me olhava, ou parecia me olhar por entre os cabelos. Fiquei imóvel, pisquei. Ela sumiu novamente. Dessa vez, tive certeza. Não era cansaço. Não era brincadeira da minha cabeça, ou era o rádio que eu carregava desligado no bolso, vibrou sozinho. Tirei do bolso, encarei a tela apagada e ouvi sem interferência como se a própria noite falasse: venha. Larguei o rádio no chão, corri de volta para o escritório, tranquei a porta e fiquei lá até os primeiros raios de sol atravessarem a janela. Quando o sol finalmente nasceu, saí para fora do escritório. O cemitério parecia outro lugar. A névoa havia se dissipado. O verde da grama era brilhante. As esculturas, mesmo quebradas, pareciam inofensivas sob a luz do dia. Andei até o ponto onde tinha visto a mulher. Nada, nenhuma marca de pé, nenhum vestígio de presença. Poderia jurar que tudo havia acontecido, mas também poderia jurar que era só o medo, o cansaço, a mente pregando peças. Entreguei meu crachá no mesmo dia e nunca mais voltei. Até hoje, às vezes, acordo no meio da noite jurando ouvir meu nome sendo sussurrado no escuro e me pergunto: o que era verdade? O que era só coisa da minha cabeça? Nunca saberei, e talvez seja melhor assim. Meu nome é Rafael, tenho 28 anos e durante quase 2 anos trabalhei no turno da madrugada em um posto de gasolina isolado no interior de Goiás. Era o último posto antes de um trecho de estrada conhecido por ser perigoso, tanto por assaltos quanto por acidentes. Quem abastecia ali sabia que os próximos quilômetros seriam de solidão e escuridão. A maioria dos meus turnos era tranquila. Ficava na pequena loja de conveniência, bebendo café requentado, esperando algum carro perdido, precisar de combustível ou um caminhoneiro cansado querer esticar as pernas. A rádio tocava música brega em volume baixo. As lâmpadas fluorescentes piscavam às vezes, mas nada que me incomodasse. Pelo menos até aquela noite. Era uma terça-feira, céu nublado, vento gelado batendo nas portas de vidro. Cheguei às 11h45 da noite, como sempre, e cumprimentei o Rômulo, o colega que fazia o turno da noite antes do meu. Ele parecia estranho. Olhos fundos, pele pálida, mãos trêmulas. Tá tudo bem? Perguntei rindo. Parece que viu fantasma. Ele não riu. Só fica dentro da loja hoje, murmurou. Se ouvir alguma coisa lá fora, ignora. Pisquei sem entender. Antes que eu pudesse perguntar mais, ele já tinha pegado a mochila e saído. Fiquei sozinho, dei de ombros e me ocupei em limpar o balcão, colocar as contas em ordem, ligar o micro-ondas para fazer um miojo. A noite seria longa, como sempre, ou assim pensei. Passava das 2 da manhã quando ouvi o som. Um carro, o motor vinha forte, mas em vez de desacelerar ao se aproximar do posto, parecia acelerar. Corri para a janela, curioso. A estrada estava deserta. Nada, apenas o som do vento sacudindo as placas enferrujadas e o cheiro de gasolina impregnado no ar. Devo ter imaginado, pensei.
Voltei para a loja e tentei focar no livro que trazia sempre para matar o tempo. Mas minha mente estava inquieta, os olhos desviando para a porta toda hora. Foi então que ouvi a campainha do sensor da bomba tocar. Alguém tinha parado para abastecer. Levantei num salto e olhei para fora. Nada. As bombas estavam vazias, iluminadas, apenas pela luz mortiça dos postes. Fiquei ali, parado, a mão na maçaneta da porta. Uma parte de mim queria sair e verificar. A outra queria trancar a porta e esquecer. Optei por fazer o que fui contratado para fazer. Saí. O ar frio bateu no meu rosto. Fui até as bombas, olhando em volta. Nenhum carro, nenhuma moto, nenhuma alma viva. A campainha soou de novo, dessa vez mais forte. Olhei para o painel. A bomba 3 indicava que alguém estava abastecendo, mas não havia mangueira levantada. Nenhuma mão segurando nada. Senti o estômago revirar. Voltei rápido para dentro da loja e tranquei a porta. Tentei convencer a mim mesmo que era falha no sistema. O relógio marcava 2h47 da madrugada. A madrugada ainda ia demorar a passar. Pouco depois das 3, vi algo pela janela. Uma mulher, sozinha, caminhando pela estrada, descalça, com um vestido branco que mal cobria os joelhos. Os cabelos desgrenhados caíam sobre o rosto. Ela andava devagar, os passos incertos, como se estivesse perdida. Meu instinto foi correr e ajudar, mas alguma coisa, um frio súbito na espinha, me paralisou. A mulher chegou até o limite da estrada, quase tocando a área iluminada pelo posto. Parou. Ficou ali, imóvel, olhando para a loja. Eu não conseguia ver seus olhos, mas tinha a sensação nítida de que ela me encarava. A garganta secou. Senhora? A minha voz falhou. Precisa de ajuda? Nenhuma resposta. Dei 2 passos para frente. Ela também. 2 passos, em perfeita sincronia. Recuei, ela recuou. A sensação de que aquilo não era normal me esmagou. Tranquei a porta com mais força e corri para o fundo da loja, onde as câmeras de segurança mostravam os ângulos externos. Na tela preta e branca, eu via as bombas, a estrada, o estacionamento vazio. Mas não via a mulher. Voltei à janela, ela ainda estava lá, imóvel, me olhando ou me esperando, não sabia dizer. Fiquei encolhido atrás do balcão, tentando não entrar em pânico. Foi quando ouvi sons vindo do corredor, das prateleiras, passos suaves, sussurros. Rafael, meu nome, baixinho como uma brisa passando pelas gôndolas de salgadinhos. A primeira reação foi achar que era a rádio ligada. Corri para desligá-la, mas o som continuou. Rafael, agora parecia vir de todos os lados. Rafael, venha! Tremendo, peguei o rádio de emergência que ficava no balcão e tentei chamar a central. Só estática. De repente, o rádio caiu da minha mão, como se algo tivesse batido nele. Gelei e voltei a olhar para a janela. A mulher não estava mais lá. Minutos ou horas, não sei. Depois, ouvi de novo o som de motor. Dessa vez, vi claramente um carro preto, antigo, talvez um Opala vindo pela estrada. Mas havia algo errado. O carro deslizava. Suas rodas mal tocavam o chão. O carro parou ao lado da bomba 1. Esperei. Nada. Nenhuma porta se abriu. Nenhum movimento dentro. Respirei fundo, tentando encontrar coragem. Peguei a lanterna e saí, cada passo parecendo pesar toneladas. Quando cheguei perto, vi que o carro estava vazio. Os bancos estavam gastos, rasgados em alguns pontos, mas não havia ninguém ali. E no banco do passageiro havia uma coisa, um vestido branco, sujo de barro, o mesmo que a mulher usava. Meu peito apertou. Voltei para a loja sem olhar para trás. Tranquei todas as portas e janelas e esperei o dia nascer. Quando o sol finalmente surgiu, tudo parecia normal. O carro sumira, não havia marcas de pneus, nem vestido no chão, as bombas estavam zeradas. Poderia jurar que foi tudo um sonho ruim, uma peça da minha mente cansada, mas então vi,
no balcão onde eu costumava apoiar o rádio, algo que não deveria estar ali. Uma marca de mão, uma marca pequena, delicada, como a de uma mulher, feita de lama seca. Passei a mão. A marca sumiu como poeira. Naquela manhã, pedi demissão. Disse que era por motivos pessoais. Não contei a ninguém o que vi, o que ouvi, o que senti. E até hoje, quando passo por postos de gasolina vazios, sinto aquele arrepio subir pela espinha e me pergunto, foi real? Ou foi apenas a minha cabeça brincando comigo? Nunca vou saber. E talvez eu não queira saber. Meu nome é André. Tenho 32 anos e trabalho como segurança terceirizado há quase uma década. Já fiz plantão em prédios comerciais, bancos, condomínios e até galpões de carga no meio do mato. Mas nenhuma experiência foi como aquela. No Hospital São Vicente de Paulo, numa cidadezinha esquecida no interior de Minas Gerais. Era um hospital antigo, fundado no começo do século XX, e apesar das reformas, o prédio ainda carregava aquela arquitetura pesada, cheia de corredores estreitos, janelas altas e salas que cheiravam a éter e mofo. Me contrataram para o turno da madrugada das 9 às 6 da manhã. Eu seria responsável por cuidar da ala velha, uma parte desativada do hospital que, segundo eles, era somente para armazenar equipamentos antigos. O salário era acima da média. Aceitei sem pensar 2 vezes. Deveria ter desconfiado. No meu primeiro dia, o gerente da segurança, seu Hélio, me explicou rápido as instruções. Você ronda a ala velha de 2 em 2 horas. Verifica se ninguém entrou. Se ouvir barulho, confere. Só isso. Simples. Ele parecia apressado para ir embora. Mal me olhou nos olhos enquanto entregava o radiocomunicador e as chaves. Fiquei sozinho na recepção da ala desativada. O relógio marcava 9 e 7 da noite. A única iluminação vinha de luminárias antigas penduradas no teto, que estalavam e piscavam sem aviso. O silêncio era tão denso que eu ouvia minha própria respiração. Sentei-me na cadeira de plástico atrás do balcão e tentei passar o tempo mexendo no celular. Sem sinal, apenas Wi-Fi, e mesmo assim fraco e instável. Olhei em volta. À minha frente, um longo corredor, com portas de madeira fechadas dos 2 lados. Ao fundo, uma janela de vidro sujo mostrava a cidade adormecida. Nada demais, pensei, até a meia-noite. Às 12h03 da madrugada, peguei minha lanterna e comecei a primeira ronda. O chão de ladrilho antigo rangia sob meus passos. As paredes, manchadas de infiltração, pareciam pulsar a luz fraca. Verifiquei as portas, todas trancadas, todas vazias, até que ouvi passos vindo do final do corredor. Parei, tentando identificar. Os passos eram leves, quase arrastados, como de alguém usando chinelos. Apaguei a lanterna. Me escondi atrás de uma das portas semi-abertas e espiei. Nada. Só o corredor vazio, iluminado por uma luz morna e morta. Deve ser impressão minha, pensei. A acústica daquele lugar velho distorcia qualquer ruído. Voltei para a recepção. Antes de sentar, porém, ouvi outra coisa. Um choro baixo. Vindo de uma das salas, era um som quase infantil, abafado, dolorido. O instinto mandou eu ir embora, mas a obrigação falou mais alto. Respirei fundo, caminhei até a porta de onde o som parecia vir e girei a maçaneta. Trancada, chutei levemente a porta. O choro cessou imediatamente. O silêncio voltou ainda mais pesado. Me afastei, com uma sensação incômoda nas costas, como se alguém me observasse do escuro. Voltei para a recepção, tremendo levemente. As horas passaram devagar. Café frio, olhos pesados, corpo reclamando. Às 3h11, ouvi novamente passos, mas dessa vez ritmados, mais claros. Me levantei devagar e olhei para o corredor. E vi, lá no final, uma mulher. Ela estava de costas para mim.
Vestia uma camisola hospitalar branca, suja e rasgada nas pontas. Os cabelos negros desciam até quase cobrir toda a camisola. Ela ficou ali, imóvel. Meu primeiro impulso foi correr até ela, perguntar se precisava de ajuda, mas alguma coisa me travou no chão. Tentei usar o rádio. Base, aqui é o André, câmbio. Alguém acessou a ala velha, câmbio, só estática. Olhei de novo. A mulher agora estava mais perto, sem ter caminhado. Apenas mais perto. A pele do meu rosto ficou gelada. Senhora? Chamei com a voz falha. Nenhuma resposta. A lâmpada. Acima dela piscou 2 vezes, e no instante em que piscou pela 3ª vez, ela sumiu, como se nunca tivesse estado ali. Corri até o final do corredor, a lanterna tremendo na minha mão. Nada, nenhum sinal de pegadas, nenhum rastro. Voltei para a recepção sem olhar para trás. Me sentei tentando controlar a respiração, tentando convencer a mim mesmo de que era sono. Estresse, sugestão, mas no fundo, eu sabia. Às 4h30, o hospital parecia ainda mais silencioso. Foi então que começaram os sussurros, chamando meu nome. André, de todos os lados. André, do teto, das paredes. Vem cá. Cobri os ouvidos desesperado. Não é real. Não é real. Repetia mentalmente, mas os sussurros continuavam, mais insistentes, como crianças escondidas, brincando de pega-pega no escuro. Levantei de um salto e corri para a porta principal da ala velha. Trancada, a chave. Sumira do meu bolso. Comecei a bater na porta, chamando por ajuda. Ninguém respondeu. O último encontro por volta das 5h15. Exausto, sentei novamente no balcão. Foi quando a vi pela última vez. A mulher, agora, dentro da recepção. De pé, no canto mais escuro. O rosto ainda encoberto pelos cabelos, ela deu um passo à frente. Outro. Cada passo, um rangido no chão. Congelei. Nem sequer respirava. Quando ela estava a poucos metros, finalmente ergueu a cabeça. O rosto. Não era um rosto, era um vazio. Apenas pele esticada onde deveriam estar olhos, nariz, boca, um grito preso na garganta. Fechei os olhos e rezei para acordar. Quando abri os olhos, a recepção estava banhada pela luz cinzenta da manhã. O hospital parecia normal. A porta da ala velha estava aberta. A chave no meu bolso. Levantei com o corpo dolorido. Seu Hélio me esperava na recepção principal. Turno tranquilo? Perguntou casualmente. Hesitei. Olhei para ele, depois para o corredor vazio. E apenas sorri, cansado. Sim, tranquilo. Entreguei o rádio e fui embora. Foi real, foi cansaço, minha cabeça nunca saberei. E talvez seja melhor assim. Meu nome é Marcondes Moreira e nunca pensei que contaria essa história. Há momentos que ainda duvido se vivi tudo isso ou se minha mente, frágil pela solidão, me pregou uma peça cruel. Nasci e cresci em Itatiaia, uma cidade pequena, quase esquecida, cercada de montanhas e mato. Durante boa parte da vida fui feliz ali, especialmente depois que conheci a Júlia, minha esposa. Foram 12 anos juntos. 12 anos que pareciam destinados a durar para sempre. Até o dia do acidente. Ela voltava do trabalho debaixo de chuva forte. Perdeu o controle do carro numa curva da estrada e não voltou mais. Dizem que a morte é rápida, misericordiosa. Mas quem fica sabe. O luto é que é cruel, arrastado. Depois do enterro, a casa que compramos juntos virou um mausoléu. Cada parede, cada móvel parecia guardar um pedaço dela. O cheiro de sua colônia ainda impregnava no travesseiro, mesmo meses depois. A princípio, achei que me acostumaria com a ausência. Achei que o tempo daria conta. Eu estava errado. Certa noite, uns 6 meses depois da perda, estava deitado no sofá. A televisão ligada apenas para fazer barulho de fundo. Foi então que ouvi um leve arrastar de móveis vindo da cozinha. Sentei devagar, os olhos fixos na porta que separava a sala do restante da casa. O som parou.
Levantei, acendi todas as luzes possíveis e fui até a cozinha. Nada fora do lugar. Nenhum sinal de que algo tivesse se movido. É só o vento, pensei, mesmo com as janelas todas fechadas. Voltei para o sofá, mas o sono já tinha ido embora. Fiquei encarando a tela piscando, tentando ignorar o desconforto crescente dentro do peito. Naquela noite, sonhei com Júlia. Ela estava no quintal, de costas para mim, vestindo um vestido branco. Quando a chamei, ela virou, mas seu rosto era uma mancha sem forma, uma névoa. Acordei, encharcado de suor, o coração disparado, e foi aí que começou. Nos dias seguintes, os sons se intensificaram. Arrastar de cadeiras, estalos nas paredes, passos no corredor. Eu tentava racionalizar. Madeira velha estalando, casa expandindo e contraindo com a mudança de temperatura. Coisas normais, até que uma noite ouvi algo diferente. Uma risada, baixa, contida, vinda do quintal. Olhei pela janela da cozinha. O quintal estava vazio, apenas o varal balançando ao vento. Mesmo assim, a sensação de que alguém estava ali era forte, quase física. Comecei a trancar todas as portas e janelas antes de dormir. Deixava luzes acesas pela casa e dormia mal, acordando a cada pequeno ruído. Eu me convencia de que era o luto, que estava enlouquecendo devagar. Mas no fundo, uma parte de mim sabia que havia algo além da saudade, algo que me observava, algo que queria ser visto. Era uma quinta-feira fria. Quando vi, não ouvi nada naquela noite. Nenhum barulho, nenhum estalo. Havia apenas um silêncio pesado, sufocante. Eu estava na cozinha, lavando uma xícara, quando percebi algo pelo canto do olho. Uma sombra, um movimento rápido no corredor. Virei na hora, o coração saltando na garganta. Lá estava ela, a mulher, vestido branco, amarrotado, quase brilhando sob a luz fraca da lâmpada. Os cabelos negros caíam pesadamente sobre o rosto, escondendo suas feições. Ela estava parada, imóvel, a uns 10 metros de mim. Não consegui me mexer, não consegui falar, só a observei. Então ela se virou lentamente e caminhou em direção à porta dos fundos. O som de seus passos era abafado, quase inexistente. Quando reagi, corri atrás, mas ao chegar à porta, encontrei-a trancada, como sempre. E o quintal vazio, o varal balançava preguiçosamente. O portão estava fechado. Nenhum sinal de intrusos. Fiquei ali parado por longos minutos tentando entender. Minha mão tremia. Voltei para a cozinha, respirei fundo e me convenci de que era estresse, excesso de trabalho, falta de sono. Talvez tenha sido apenas saudade. Sim, era isso. Era mais fácil acreditar nisso. Nos dias seguintes, tentei tocar a vida normalmente. Trabalho, supermercado, faxina, o de sempre. Mas a sensação de estar sendo observado crescia a cada dia. Comecei a sentir sua presença em todos os cantos da casa. No espelho do banheiro, no reflexo da TV desligada. Até no vidro da geladeira, ela estava ali, sempre de longe, sempre imóvel, sempre esperando. Uma noite, chuvosa como a do acidente, estava na cozinha preparando um chá quando olhei pela janela. E a vi, parada do lado de fora, embaixo da goiabeira, o vestido colado ao corpo pela chuva, os cabelos desgrenhados, cobrindo o rosto. Ela não se mexia, não tremia de frio, não piscava, simplesmente me encarava. Larguei a caneca no chão, que quebrou em 1000 pedaços. Corri até a porta dos fundos e abri. A chuva me atingiu como uma parede e a mulher havia sumido. Depois disso, as coisas pioraram. Isolamento virou rotina. Parei de atender amigos. Parei de sair de casa. Minhas noites se resumiam a vigiar janelas, portas, sombras. Comecei a duvidar da minha sanidade. Fui ao médico.
Relatei apenas os sintomas físicos, insônia, palpitação, ansiedade. Receitaram calmantes. Tomei, mas não adiantou. As aparições continuavam. A mulher às vezes surgia no corredor, outras vezes sentada na varanda, sempre imóvel, sempre olhando, nunca falando, nunca se aproximando. A casa parecia viva, pulsante, como se respirasse junto com ela. E eu, preso em uma rotina de terror silencioso. Era uma madrugada como outra qualquer. Acordei, suando, com o som de um sussurro. Não conseguia entender as palavras. Eram apenas sons, como o vento arranhando as paredes. Levantei da cama e segui o som até o corredor. E lá estava ela, dessa vez mais próxima do que nunca. A poucos passos de mim. Senti o cheiro de terra molhada. Senti o frio que parecia emanar dela. A mulher levantou lentamente a cabeça. Pude ver seu rosto. E não era o rosto da Júlia, nem de ninguém que eu conhecia. Era um rosto de feições indefinidas. Os olhos fundos como poços sem fim. A boca parecia costurada, como se cada palavra fosse proibida de ser dita. Dei um passo para trás, ela deu um passo para frente. E então sumiu. Simples assim, sem som, sem aviso, como fumaça. Fiquei ali, parado no corredor, ouvindo meu coração bater forte demais, como se fosse explodir. Demorei horas para voltar a dormir, ou minutos. O tempo já não fazia muito sentido. Quando o sol finalmente nasceu, a casa parecia normal. O cheiro de café vindo da cozinha, a luz invadindo as janelas, o som dos vizinhos começando o dia. Tudo normal, exceto por um detalhe. No vidro da janela da cozinha havia uma marca, uma mão, pequena, delicada, deixada como se alguém tivesse pressionado os dedos contra o vidro, deixando o rastro na névoa da madrugada. Passei o dedo pela marca. Ela desapareceu. Não contei para ninguém, nem para meus amigos, nem para o terapeuta que comecei a visitar. Preferi guardar para mim, porque no fundo, eu mesmo não sei se aquilo tudo foi real. Era uma sexta-feira qualquer, e eu saí do trabalho mais tarde do que o normal. O turno havia se estendido por causa de uma reunião de última hora, e quando finalmente fechei meu notebook e apaguei as luzes da sala, já passava das 9 da noite. O prédio onde trabalho fica em uma rua comercial, que à noite vira um deserto. Todas as lojas fechadas, postes com lâmpadas falhando e um silêncio incômodo que faz qualquer passo parecer um trovão. Caminhei em direção ao meu carro, estacionado a 2 quadras dali, tentando me convencer de que estava tudo bem. Sempre fui cuidadosa, olho em volta, caminho rápido, evito distrações. Mesmo assim, naquela noite, algo me deixava desconfortável. Havia um carro preto estacionado do outro lado da rua. Modelo sedã, vidros escuros. Fiquei de olho enquanto me aproximava do meu carro. Não parecia ter ninguém dentro. Respirei fundo, entrei, tranquei as portas e liguei o motor. Saí dirigindo pelas ruas vazias, tentando manter a calma. Coloquei uma música leve no rádio e pensei apenas em chegar logo em casa, tomar um banho quente e esquecer aquele dia estressante. Mas no primeiro retorno da avenida principal, vi os faróis do carro preto surgirem no retrovisor. No começo, achei que era coincidência. A rua tinha pouco movimento e era normal alguns carros fazerem o mesmo trajeto, mas a sensação de ser seguida se instalou rápido. Ele mantinha a mesma distância. Cada vez que eu virava, ele virava também. Toda tentativa de despistá-lo parecia falhar. Peguei uma rua à direita de repente, sem dar seta. Ele veio atrás. Apertei os dedos no volante. Meu coração disparou. Não havia mais como negar. Aquele carro estava me seguindo. Acelerei um pouco, não muito para não chamar atenção, mas o suficiente para tentar criar distância. Ele continuava colado. Me aproximei de uma lombada, freiei bruscamente como um teste. Ele freou junto, sincronizado demais. A adrenalina começou a subir. Minhas mãos suavam.
Olhei para os lados, procurando um lugar aberto, iluminado, alguma coisa. Mas ali era só bairro misto, com casas de portões altos e calçadas vazias. Liguei o pisca-alerta, entrei numa rua estreita e acelerei. Era um atalho que eu conhecia bem. Se eu conseguisse chegar até a avenida principal, talvez houvesse movimento. Mas ele seguiu. O carro preto continuava atrás de mim como uma sombra. Pensei em ligar para alguém, mas meu celular estava na bolsa no banco de trás. Não dava tempo. Não dava para parar. Não dava para errar. Na esquina da próxima rua, vi algo que me fez respirar. Uma viatura da polícia parada, com os faróis ligados. 2 policiais do lado de fora conversavam próximos à calçada. Fiz um gesto com a mão pela janela como quem pede socorro e buzinei de forma rápida. Quando passei por eles, gritei: "Tô sendo seguida!" A viatura ligou os giros imediatamente. Os policiais entraram no carro e arrancaram. Olhei pelo retrovisor. O carro preto hesitou. Freou no meio da rua. A viatura fez o retorno, mas foi ali que tudo virou uma cena de filme. O carro preto acelerou bruscamente em outra direção, pegando uma rua transversal e sumindo na curva. Viatura tentou seguir, mas naquele cruzamento haviam outras saídas. E ele desapareceu. Estacionei poucos metros à frente, tremendo. Um dos policiais voltou até mim. Me pediu calma. Pediu que descesse do carro. Minhas pernas mal sustentavam meu peso. "A senhora conseguiu ver a placa?" Ele perguntou. Neguei, com a cabeça. Me senti inútil. Era um carro preto sedã, vidros escuros. Me seguiu por uns 10 minutos. Cada curva que eu fazia, ele fazia também. Eu tentei despistar, tentei acelerar. O policial fez algumas anotações e pediu para que eu o seguisse até a delegacia para registrar o boletim. Disse que aquele tipo de ocorrência não era raro naquela região. Na delegacia, expliquei tudo com mais calma. Eles disseram que, infelizmente, carros com vidros escuros e sem placas visíveis são frequentemente usados em tentativas de abordagem, sequestros relâmpago ou até crimes mais graves. Crimes que começam com perseguições discretas, como a que eu vivi. Depois de tudo registrado, os policiais me escoltaram até próximo de casa. Eu agradeci inúmeras vezes, mas mesmo assim, ao chegar, tive dificuldade de dormir. Naquela noite, fechei todas as janelas, deixei as luzes acesas e revisei tranca por tranca da porta umas 10 vezes. Não consegui relaxar por dias. Fiquei pensando em tudo o que poderia ter acontecido se eu não tivesse visto a viatura, se tivesse virado em uma rua errada, se tivesse parado por um segundo para pegar o celular. Talvez eu não estivesse contando essa história agora. Foi a primeira vez que senti, de verdade, o que é o medo paralisante. O medo de ser escolhida ao acaso, de virar alvo sem saber o porquê. Desde aquela noite, mudei minha rotina. Nunca mais saí do trabalho tarde sozinha. Combinei caronas com colegas, passei a usar rotas diferentes, evito andar à noite. Não porque me sinto fraca, mas porque entendi que a cidade também tem seu lado escuro. E ele aparece quando menos esperamos. E o carro preto nunca foi encontrado. Nunca soube se alguém mais foi seguido por ele. Só sei que ele estava lá naquela noite, atrás de mim, silencioso, paciente, esperando uma oportunidade, e eu tive sorte. Só isso. Sempre fui o tipo de pai que tenta manter vivas certas tradições da família. Meu pai me ensinou a caçar quando eu tinha 12 anos. Era nosso jeito de nos conectar. Hoje, com meu filho já com seus 14, achei que era hora de passar isso adiante. Saímos no começo da tarde com o carro carregado de mantimentos, barraca, lanternas e meu velho rifle de caça. Íamos para um pedaço de mata afastado, onde meu pai me levava anos atrás. Um lugar isolado, longe de sinal de celular, sem casas por perto, onde só se ouvia o som dos bichos e das árvores balançando com o vento.
A estrada até lá era de terra cheia de buracos e o sol já começava a cair no horizonte quando estacionamos. Armei o acampamento com meu filho me ajudando animado, olhos brilhando de empolgação por estar ali, longe da cidade, só nós dois. Fizemos uma fogueira no centro do pequeno descampado. O céu começou a escurecer rápido e o ar foi ficando mais frio. Enquanto o fogo crepitava, preparei um pouco de carne e dividimos o jantar olhando para o céu estrelado. Era uma noite tranquila, pelo menos parecia. Foi depois das 9 da noite que começamos a ouvir. No início, pensei que fossem apenas animais na mata. Galhos estalando, folhas se mexendo. Normal, considerando onde estávamos. Mas, aos poucos, os ruídos mudaram de tom. Os estalos começaram a parecer passos. E então, vieram as vozes sussurradas, baixas, como se alguém estivesse falando bem perto, mas sem mostrar o rosto. Meu filho parou de mastigar e me olhou. Ele ouviu também, não era imaginação. Pai, você está ouvindo isso? Fiz sinal para ele ficar em silêncio. Escutamos melhor. As vozes pareciam vir de dentro da mata, perto da trilha por onde havíamos vindo. Tem alguém aí? Gritei. Silêncio. Depois, mais vozes. Mas agora, mais claras. Era como se várias pessoas estivessem falando ao mesmo tempo, mas sem formar frases. Apenas sons desconexos, palavras partidas, sussurros que iam ficando mais altos e mais próximos. Levantei devagar, peguei a lanterna e meu rifle. Mandei meu filho apagar a fogueira. Se aquilo fosse algum grupo de gente querendo nos assustar, eu precisava estar preparado. A mata estava escura como breu. A lanterna mal iluminava 3 metros à frente. Caminhamos alguns passos em direção de onde os sons vinham, mas de repente tudo parou. Nenhum som, nenhum sussurro, só silêncio absoluto. Até os grilos pararam. Vamos voltar para a barraca, sussurrei. Meu filho concordou com um aceno rápido. No caminho de volta passamos por algo estranho, muito estranho. A uma certa distância da fogueira, vimos um círculo de pedras que não havíamos feito. Dentro dele, ramos secos haviam sido organizados em um formato estranho, quase ritualístico. Como se alguém tivesse estado ali, e rápido. Pai, isso estava aqui antes? Não. Minha pele se arrepiou. Peguei meu filho pela mão e corremos de volta para o acampamento. Mas quando chegamos, a fogueira estava acesa novamente e havia pegadas ao redor. Várias, descalças, ali no meio da mata, longe de qualquer casa, alguém ou algo tinha estado com a gente. Não dissemos nada. Apenas nos entreolhamos. Eu peguei a mochila com o essencial, apaguei a fogueira e falei: vamos embora. Agora! Começamos a andar pela trilha de volta para o carro. No meio da escuridão, ouvíamos os passos atrás da gente, rápidos, leves, como se nos perseguissem. E então, os sussurros voltaram. Mas agora, gritados, não eram mais vozes baixas. Eram gritos roucos, embolados, que diziam palavras que a gente não entendia, como uma língua que não pertencia a nenhum lugar conhecido. Meu filho começou a chorar baixinho, segurando minha mão com força. Eu queria confortá-lo, mas eu mesmo mal conseguia pensar. A única coisa que me guiava era o instinto de sobrevivência. Corremos. A mata parecia nunca acabar. As árvores, antes familiares, pareciam se mover ao redor, como se estivéssemos girando no mesmo ponto. A lanterna falhou por um segundo. E nesse intervalo, juro por tudo que vi uma figura entre as árvores, alta, magra, com olhos que refletiam a luz mesmo no escuro. Quando finalmente encontramos o carro, entramos desesperados. Liguei o motor, dei a ré tão rápida que quase batia em um tronco. Os faróis cortaram a escuridão, revelando por um segundo algo parado entre as árvores. Uma silhueta. Ela nos observava. Não fiz questão de olhar de novo. Pisei no acelerador e saí em disparada por aquela estrada de terra até chegar no asfalto.
só quando estávamos a muitos quilômetros de distância, perto de um posto de gasolina. Com luz forte, consegui parar e respirar. Meu filho tremia, pálido, sem dizer uma palavra. Ficamos em silêncio por minutos. Depois ele só disse: "Pai, aquilo não era gente, né?" Balancei a cabeça. Eu não sabia o que era. E até hoje, não sei. Não voltamos mais àquela mata. E até hoje não contei a ninguém o que vimos. Só sei que, seja lá o que fosse, estava ali, observando, esperando. Viajar de carro sempre me trouxe uma paz que poucas coisas conseguem. O som dos pneus na estrada, a música baixa, a paisagem passando devagar. É como se o mundo desacelerasse. Naquele dia, eu estava voltando de uma cidade do interior. Depois de um evento de trabalho que acabou durando mais do que o previsto. O plano era dirigir até em casa direto, mas a noite caiu mais rápido do que imaginei, e junto com ela veio a chuva. Daquelas finas e persistentes que embaralham a visão e molham tudo em poucos minutos. Os faróis dos carros no sentido contrário me cegavam e as placas da estrada estavam todas embaçadas. Eu já estava dirigindo há mais de 5 horas e minha mente começava a falhar. Quando vi a placa dizendo Hotel 24 Horas, 500 metros, foi como um alívio. Um lugar simples, à beira da estrada. Prédio baixo, fachada antiga, uma recepção iluminada com luz amarela fraca. Estacionei o carro em frente e desci. O recepcionista parecia saído de um filme antigo. Um homem magro, calado, de bigode fino e olhos fundos. "Um quarto, por favor, só para passar a noite." Ele me entregou a chave do 208 e não disse mais nada. Peguei minha mala do carro e subi. Pelas escadas. O corredor estava mal iluminado e o carpete afundava sob os pés com um rangido abafado. As paredes tinham papel de parede descascando e o cheiro era de umidade antiga. Dentro do quarto, tudo parecia quieto demais. A cama estava arrumada, os lençóis limpos, o banheiro funcionava. Então resolvi não pensar muito. Tomei um banho, comi um lanche que trouxe na mochila e me deitei, só com o abajur aceso. A chuva continuava do lado de fora. E por volta das 23 horas, alguém bateu na porta. 3 batidas secas. Uma pausa. Depois mais 2. Sentei na cama, alerta. Meu coração começou a acelerar. Me aproximei da porta em silêncio e olhei pelo olho mágico. Do lado de fora havia um homem parado. Não era o recepcionista. Era alguém que eu nunca tinha visto. Tinha cerca de 30 e poucos anos. Rosto pálido, barba mal feita, olhos muito abertos, como se não piscasse há horas. Ele usava uma jaqueta de couro escura e estava completamente encharcado da chuva. "Senhora, posso entrar?" Ele perguntou com a voz baixa, quase educada demais. Fiquei muda. Ele não parecia alterado, mas havia algo errado em sua postura. Ele estava calmo demais, parado demais. O jeito como falava, como se já soubesse que eu estava ali, olhando. "É só por um momento." Esqueci minha chave. Não respondi. Me afastei devagar da porta, peguei meu celular, mas estava sem sinal. Tentei ligar para a recepção, mas a ligação não completava. Ele bateu de novo, agora mais forte. "Por favor, só quero conversar." Voltei ao olho mágico. Ele estava mais perto da porta, o rosto quase colado na madeira. "O senhor está na porta errada!" Gritei, tentando soar firme. "Vou chamar a polícia." Silêncio. Ficou ali por mais alguns segundos, imóvel, depois se afastou. Esperei um pouco antes de olhar de novo. O corredor estava vazio, meu corpo inteiro estava em alerta. Sentei na cama, tremendo. Pensei em sair dali, mas a chuva estava pior do que antes e o hotel parecia completamente vazio. Era arriscado sair sozinha naquela escuridão. Uns 20 minutos. Depois, ouvi o clique da maçaneta. Alguém estava tentando abrir a porta.
Dessa vez com mais força. A tranca vibrava. A maçaneta girava de um lado para o outro com pressa. Alguém realmente queria entrar. Corri até a porta e empurrei a cômoda contra ela. Peguei a cadeira e coloquei por baixo da maçaneta. Liguei de novo o celular e finalmente consegui sinal. Disquei 190 com os dedos tremendo. Contei tudo, tentando manter a calma. A atendente me pediu para não abrir a porta de jeito nenhum. Disse que uma viatura já estava a caminho, mas que poderia levar cerca de 30 minutos por causa da localização e do tempo ruim. Durante esses minutos, tudo ficou em silêncio. Nenhuma batida, nenhum ruído. Mas eu sabia. Ele ainda estava lá. Me escondi no canto do quarto, segurando a chave de fenda do carro que eu carregava no chaveiro. Estava disposta a me defender se fosse necessário, mas, felizmente, não precisou. A polícia chegou. Ouvi os passos no corredor, os policiais chamando. Abri a porta com cuidado e deixei que eles entrassem. Vasculharam o corredor, os outros quartos, o pátio externo. Nada. O homem tinha sumido. O recepcionista disse que não viu ninguém estranho entrar ou sair. E que todos os quartos estavam vazios, exceto o meu. Como se eu tivesse imaginado tudo. Às vezes aparecem andarilhos por aqui, ele disse. Gente que vem da estrada. Mas nunca ninguém tentou invadir. A polícia registrou a ocorrência e recomendou que eu deixasse o hotel. Eu não hesitei. Peguei minhas coisas e fui embora, dirigindo até encontrar um posto bem iluminado. Só consegui dormir quando amanheceu. Nos dias seguintes, continuei pensando naquilo, nos olhos daquele homem, na maneira como ele falava, na calma absurda, como se não estivesse pedindo para entrar, mas sim esperando que eu abrisse. E até hoje, às vezes, acordo com um pesadelo em que eu giro a maçaneta e abro a porta. E sempre que o sonho chega ao fim, eu me pergunto, o que teria acontecido se eu tivesse aberto aquela porta? Talvez ele só estivesse perdido. Talvez só quisesse abrigo da chuva. Talvez, mas a verdade é que havia algo nos olhos dele. Algo que dizia que não era só isso. E se eu tivesse dado aquela brecha, se tivesse confiado por um segundo, eu não estaria aqui contando essa história. Era por volta das 9 da noite quando decidi ir ao shopping. Não era comum para mim sair tão tarde, mas eu precisava resolver algumas pendências e, de certa forma, a ideia de um shopping vazio me agradava. Gosto de caminhar sem pressa, observar. As vitrines tomaram café em silêncio. A maioria das lojas já estava fechando. Restavam algumas ainda abertas, uma farmácia, uma livraria e uma lanchonete. Os corredores estavam quase desertos. O som dos passos ecoava de um lado ao outro, dando a tudo um ar meio fantasmagórico. Foi quando eu estava na livraria que senti aquele calafrio súbito, como se algo estivesse errado. Meus instintos me alertaram. Eu estava sendo observado. Virei devagar e do outro lado da loja havia um homem parado. Ele não mexia em nada, não interagia com ninguém, apenas me encarava. Alto, magro, jaqueta escura, boné surrado. O tipo de pessoa que você esqueceria em um ambiente lotado. Mas ali, na solidão da noite, ele era impossível de ignorar. Tentei fingir que não notei. Me afastei. Fingi interesse em outros livros, mas a sensação só aumentava. Quando saí da loja, dei uma olhada disfarçada para trás. Ele havia saído também. Fui até a lanchonete e pedi um café só para ter uma desculpa para sentar. A mesa que escolhi me dava visão da entrada principal. E lá estava ele, parado do lado de fora da livraria, agora com o rosto parcialmente sombreado, imóvel, olhando na minha direção. Tentei racionalizar. Talvez ele só estivesse esperando alguém. Talvez fosse um segurança disfarçado, observando o comportamento suspeito. Mas nada nele fazia sentido. Ele parecia errado. As luzes começaram a apagar. Os alto-falantes anunciaram o encerramento.
das atividades. Me levantei, mantendo a postura calma, e comecei a caminhar para a saída. Enquanto passava por ele, senti os olhos dele me acompanhando. Não disse nada, não se moveu. Mas logo depois, ouvi passos atrás de mim. Não precisava olhar para saber que era ele. No estacionamento, o eco dos meus passos se misturava com os dele. Acelerei. Os passos também aceleraram. Cheguei ao carro, entrei rápido e tranquei as portas. Liguei o motor com as mãos tremendo. Olhei pelo retrovisor. Ele estava parado, agora a uns 5 metros, me olhando, como se esperasse alguma reação. Dirigi o mais rápido que pude. Cheguei em casa por volta de 1h da madrugada. O bairro estava deserto, silencioso demais. Entrei, tranquei a porta, fechei todas as janelas. Mesmo assim, a sensação de ser vigiado não passou. Fui para a cama, mas não consegui dormir. Toda vez que fechava os olhos, via o rosto dele. Ou melhor, sentia o olhar dele. Vazio, sem expressão, como se ele soubesse alguma coisa que eu não sabia. E então, a campainha tocou. Olhei no relógio. 13h20 da manhã, travei. Fiquei parado na cama, tentando entender se era real ou algum delírio do cansaço. A campainha tocou de novo. 1 vez, 2, 3. Depois, silêncio. Me levantei devagar e fui até a janela da sala, abrindo a cortina só um pouquinho. Meu coração gelou. Lá estava ele, o mesmo homem, parado na calçada, de frente para minha casa. Não se mexia, não falava, só me encarava. Voltei para dentro, completamente em pânico. Liguei para a polícia, tentei manter a voz firme enquanto explicava que havia alguém estranho parado do lado de fora da minha casa. Disseram que uma viatura viria em poucos minutos. Esperei, ali sentado no escuro com uma faca na mão. Os minutos pareciam horas, e de repente, nada. Olhei pela janela de novo. Ele não estava mais lá, sumiu, sem som, sem passos, sem movimento. Pouco depois, a viatura chegou. 2 policiais desceram, revistaram a frente da casa, vasculharam a rua. Um deles veio até mim. "O senhor tem certeza de que havia alguém aqui?" perguntou. "Absoluta. Eu vi. 2 vezes, no shopping. E agora aqui. Eles não encontraram nada. Nenhuma pegada no chão, nenhuma câmera registrou algo. Nada." Depois que a viatura foi embora, eu continuei acordado até o amanhecer. Passei o dia seguinte trancado em casa. E nos dias que se seguiram também, comecei a ter medo de sair. Toda sombra, todo reflexo em vidro ou espelho me fazia saltar. A sensação de ser observado não passava. Às vezes, tinha certeza de ver aquele boné surrado do outro lado da rua. Mas quando olhava de novo, não havia ninguém. Comecei a achar que estava enlouquecendo, até que decidi colocar câmeras na frente da casa, só por precaução. Foi então que, numa madrugada qualquer, o sensor de movimento disparou. Fui até o computador. A gravação mostrava a frente da minha casa e ele, de novo, parado no exato mesmo lugar, imóvel, por mais de 15 minutos. E então, como da outra vez, ele simplesmente desapareceu. Não caminhou para fora do quadro, não correu, simplesmente sumiu. Mostrei o vídeo à polícia. Eles levaram uma cópia, prometeram investigar, mas disseram que não conseguiam identificar o homem. Nenhuma correspondência com registros locais. Desde então, nunca mais o vi pessoalmente. Mas às vezes, ainda acordo de madrugada com a campainha tocando. E quando olho pela janela, não tem ninguém. Trabalho como porteiro há anos. Já passei por prédios de todos os tipos. Luxuosos, simples, residenciais, comerciais. E se tem uma coisa que aprendi, é que a madrugada tem vida própria. Quando o silêncio se instala e os corredores ficam escuros, a mente começa a trabalhar de um jeito diferente. Foi em uma dessas madrugadas que tudo começou. Era um plantão comum. Eu estava sozinho, como sempre, na portaria do prédio. Tinha passado da meia-noite quando notei, pela primeira vez,
Um rapaz parado do outro lado da rua. Alto, magro, de moletom escuro, estava imóvel, olhando na direção do prédio. Na hora não dei muita importância. Pode ter sido alguém esperando um carro de aplicativo, ou até mesmo alguém que mora na região e parou ali por acaso. Mas algo nele me incomodava. Não fazia nenhum movimento. Não olhava para o celular, não fumava, não conversava com ninguém. Só observava. Minutos depois, ele foi embora, caminhando devagar até a esquina, onde desapareceu. Voltei ao trabalho e esqueci do assunto. Até a noite seguinte, mesma hora, mesmo lugar, mesmo rapaz. Foi aí que comecei a ficar desconfiado. Não era coincidência. Ele não entrava no prédio, não falava com ninguém. Apenas aparecia, parava na mesma posição, olhava para a portaria e depois sumia. As noites foram passando e isso se repetia. Sempre por volta das 2h30 da manhã. Comecei a reparar em detalhes. Ele não trocava de roupa, sempre o mesmo moletom escuro. Não trazia mochila, nem sacola. Era como se fizesse parte de uma rotina estranha que só ele conhecia. Certa noite, resolvi encarar. Saí da portaria e fiquei olhando de volta. Por alguns segundos, ficamos assim. Eu de um lado da rua, ele do outro, parado, mudo. "Você quer alguma coisa?" Gritei. Ele não respondeu. Apenas virou de costas e foi embora como sempre fazia. Tranquilo, sem correr, sem pressa. No turno seguinte, contei para meu colega que faz a cobertura do período do dia. Ele riu. "Rapaz parado na rua? Isso aí deve ser algum doido ou um curioso. Às vezes, gente assim só quer causar. Pode até ser. Mas eu não achava normal aquilo. Não àquela frequência e não daquela maneira. A obsessão começou a crescer. Comecei a esperá-lo. Às vezes, não fazia nada no turno até dar o horário. Ficava só olhando o relógio, olhando para a rua, esperando por ele. Quando ele aparecia, era como se eu confirmasse que não estava ficando louco, até que decidi fazer diferente. Hoje eu vou atrás, pensei, e foi o que fiz. Quando o vi parado do outro lado da rua, vesti meu agasalho, tranquei a portaria rapidamente e saí andando rápido na direção dele. Não queria correr de cara, só aproximar. Mas ele me viu se aproximando e, dessa vez, não ficou parado. Virou e começou a andar com passos largos. Acelerei o passo. "Ei, espera aí!" gritei. Ele ignorou. Pegou a esquina como sempre fazia. Corri. Quando dobrei a esquina, nada. A rua estava completamente vazia. Não havia portões abertos, becos, nada onde ele pudesse ter entrado rápido. Era como se tivesse evaporado. Voltei para o prédio cansado, ofegante, suando frio. Aquilo me deixou perturbado. Será que ele já sabia que eu ia atrás? Por que fugia? O que ele queria? Na noite seguinte, ele voltou, como se nada tivesse acontecido. Comecei a anotar os horários, sempre entre 2h27 e 2h42 da manhã. A mesma roupa, a mesma posição, o mesmo silêncio. Passei a monitorar as câmeras, mas estranhamente, eu nunca conseguia registrar ele direito. Nas imagens, aparecia um vulto na calçada, mas era difícil identificar o rosto ou os detalhes. Talvez pela má qualidade das câmeras, talvez pela minha expectativa, mas nunca consegui pegar uma imagem clara. Cheguei a pensar em chamar a polícia, mas o que eu diria? Um homem para do outro lado da rua todos os dias e vai embora. Não era crime, e eu também não tinha nenhuma prova de ameaça, nenhum comportamento agressivo, só presença. Então comecei a me questionar. Será que ele estava ali mesmo? Será que eu não estava cansado demais, dormindo pouco, imaginando coisas? Meus colegas de trabalho não viam nada. Um deles até passou a rir de mim. "Vai ver esse seu reflexo no vidro, rapaz." Ele zombou, mas eu sabia que não era isso. Eu via o rosto dele, não claramente, mas via. Ele existia. Na penúltima noite em que o vi, tentei novamente sair correndo, atrás dele. Estava determinado. Peguei o bastão de ronda, coloquei um boné e saí assim que ele apareceu.
Corri o mais rápido que pude. Ele percebeu, virou e acelerou o passo. Fomos até o final da rua. Vi ele dobrando a esquina. Mas dessa vez, cheguei rápido. E quando virei... nada. Olhei para todos os lados. Bati em portões, procurei atrás de carros. Nada. A rua era pequena. Era impossível ele sumir tão rápido. Fiquei parado por um tempo, suando, com a respiração pesada. Não conseguia pensar direito. Senti um vazio estranho. Voltei caminhando, dessa vez sem pressa. A cabeça cheia de dúvidas. Na última noite que o vi, tudo parecia igual. Mesmo horário, mesmo lugar, mas algo era diferente. Ele parecia mais perto, como se tivesse dado um passo em direção à portaria. Não cheguei a sair. Apenas fiquei ali, olhando. E ele também. Por mais de 5 minutos. E então ele foi embora. Caminhou calmamente até o fim da rua e desapareceu. Pela última vez. Depois disso, nunca mais voltou. Faz meses que não o vejo. E estranhamente sinto falta. Parte de mim queria que ele voltasse. Parte de mim queria respostas. Hoje, olhando em retrospecto, não sei mais o que pensar. Será que ele era real? Será que eu, preso à rotina, às noites longas e solitárias, não criei uma presença para quebrar o silêncio? Ou será que havia mesmo alguém ali que, por algum motivo, decidiu me observar por semanas? Nunca vou saber.